princípio do mundo, não havia noite nem lua, apenas o sol brilhava triste e solitário. Olhando eternamente o sol, todos lamentavam não existir a noite, pois como não havia noite, os animais não conseguiam dormir. Corria a lenda, entre os índios carajás, que a noite vivia presa dentro de um coco de Tucumã, guardado no mais profundo dos rios pela grande cobra, a boiúna. Naquela época, aconteceu o casamento de Tuilá, a filha da cobra boiúna, com o valente indígena Aruanã. Certa vez, Aruanã disse à sua mulher Tuilá: "Estou tão sonolento, mas não consigo dormir, pois não existe noite." Tuilá explicou para Aruanã que para encontrar a noite era preciso invocar a sua mãe, a grande cobra boiúna, com um chocalho mágico que era guardado pelo peixe no fundo do igarapé. Aruanã logo se ofereceu para buscar o chocalho mágico. Porém, o caminho era secreto. Somente Tuilá e a sua mãe o conheciam. Então, ela seguiu sozinha por aquele caminho desconhecido. Foi até o igarapé e recebeu do peixe jaraqui o chocalho mágico. No que ela entregou o chocalho mágico para Aruanã, lá do igarapé, apareceu o peixe jaraqui. Valente Aruanã, Tuilá lhe entregou o chocalho em confiança. Você deve seguir pelo rio numa longa viagem ao desconhecido e receber da cobra boiúna o coco de Tucumã. Mas lembre-se, jamais abra o coco longe da sua mulher Tuilá, porque senão todas as coisas se perderão e você se perderá também. Aruanã agradeceu ao peixe jaraqui, guardou o chocalho mágico na canoa, se despediu de Tuilá e seguiu pelo rio, numa longa viagem ao desconhecido. Ele seguiu pelo rio até que apareceu o jacaré Arurá. Valente Aruanã, a casa da cobra boiúna fica logo abaixo da primeira arara vermelha que avistar no céu. Mas lembre-se, jamais abra o coco longe da sua mulher Tuilá, porque senão todas as coisas se perderão e você se perderá também. Aruanã agradeceu ao jacaré Arurá e seguiu a viagem pelo rio. Ele seguiu a viagem até que avistou a arara vermelha. No que ele avistou a arara, pegou o chocalho mágico e do fundo do rio então apareceu a cobra boiúna. Valente Aruanã, já sei o que procuras, por isso eu trouxe do fundo do rio o coco de Tucumã. A boiúna entregou o coco para Aruanã e continuou dizendo: "Mas lembre-se, eu fechei o coco com cera de abelha, e se ele for aberto longe da minha filha Tuilá, todas as coisas se perderão e você se perderá também." Ele agradeceu a boiúna, guardou o coco de Tucumã e começou a viagem de volta para a aldeia. Ele seguiu a viagem de volta até que o coco fez um barulho. Aruanã ficou tão curioso para ver o que tinha dentro do coco que começou a raspar a cera que vedava o coco. No mesmo instante apareceu o pássaro Anuguaçu e o alertou. "Puup, puup, puup."
Valente Aruanã, lembre-se do que falou a cobra boiuna. Se você abrir o coco sozinho, todas as coisas se perderão e você se perderá também. Aruanã agradeceu ao pássaro, guardou o coco de Tucumã e continuou a sua viagem de volta para a aldeia. Ele seguiu a viagem até que o coco fez outro barulho. Aruanã ficou tão curioso dessa vez que foi lá e raspou mais um pouco da cera que vedava o coco. No mesmo instante apareceu o sapo Arutiçã e o alertou. Valente Aruanã, lembre-se do que falou a cobra boiuna. Se você abrir o coco sozinho, todas as coisas se perderão e você se perderá também. Ele agradeceu ao sapo e tentou chegar na aldeia o mais rápido que ele conseguia. Ele remou com toda a força, mas antes que ele chegasse na aldeia, o coco fez outro barulho. Aruanã ficou tão curioso dessa vez que colocou a canoa na beira do rio, foi até a mata, pegou uns galhos secos e fez uma fogueira para derreter a cera que vedava o coco. Foi derretendo, 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 até que de repente o coco se abriu e tudo escureceu. E assim como todos o haviam avisado, Aruanã ficou perdido. Não sabia mais como voltar para a aldeia. Porém, lá na aldeia, Tuilá, a mulher de Aruanã, sabia que ele estava perdido e resolveu procurá-lo. Ela foi descendo pela margem do rio até que o encontrou. Quando ela o encontrou, ele estava com muita vergonha de não ter ouvido os conselhos e ter aberto o coco sozinho. Ele pediu perdão para Tuilá e Tuilá o perdoou. Aruanã devolveu para Tuilá o chocalho mágico. Com o chocalho mágico, Tuilá foi até a beira do igarapé, pegou um pouco de barro e começou a fazer um pássaro. Para esse pássaro, ela deu o nome de Cajubi, e ele ficou responsável de anunciar para sempre a separação eterna do dia e da noite. De um lado ficou o sol luminoso, do outro a lua e as estrelas. E sob a proteção da lua e das estrelas, Aruanã e Tuilá puderam enfim se encontrar, dormir e ter muitos filhos. E foi assim que a aldeia Carajá começou a ser povoada. Essa foi uma livre adaptação dessa história aqui, A Lenda do Dia e da Noite, do Rui de Oliveira. Quando vocês forem ler o livro, vão ver que a história do livro é um pouco diferente, porque eu adaptei essa história com outras que contam a mesma lenda, que eu encontrei na internet também. Então, uma boa leitura para todo mundo aí e até a próxima. Tchau!